Hoje nós temos no Brasil um presidente que nem sequer fala português. Não vou nem falar de uma segunda língua. O português, ele não consegue falar. Mas nós tivemos um presidente que teve aula de inglês com você e fala fluentemente. Vamos lá pro vídeo. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brasil. Mas eu quero mesmo é falar de você, Gaia. Você começou o ano de 2026 assim, no auge, né? No auge dos indiciamentos. Já está indiciado por desvio de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documentos e, não menos importante, associação criminosa, gente. Esse é o deputadozinho do baixo clero, esse lixo de ser humano, né? Que também já atropelou e matou pessoas, deixou outra paraplégica e que se acha o paladino da moral, né? Que moral é uma coisa que ele não tem, sendo um integrante da organização criminosa do bucho de égua, óbvio, né? E ele se acha, gente, no direito de falar que o Lula não fala outra língua. É melhor não falar outra língua do que abrir a boca para falar merda, igual você e o teu chefe, né? Aquele lá que tá lá na papudinha, que vai cumprir 27 anos de cadeia. O arrogante do Gaia quer se comparar ao Lula pelo jeito. Só que numa pequena frase ele já errou. É no Brasil, tá? O Lula é tão melhor comunicador que o senhor, que o Bolsonaro, que com a sua idade ele já tinha as massas atrás dele, o seguindo com a sua oratória. O senhor mostra um preconceito pela origem humilde e pelos vícios de linguagem dessa origem humilde que o Lula tem, com alguns pequenos errinhos, mas o senhor não leva em conta o que ele fala, o conteúdo do que ele fala, a forma como ele fala. E é muito melhor falar a coisa certa de maneira errada do que falar a coisa errada de maneira certa. O senhor é um invejoso porque o Lula tem 40 títulos doutor honoris causa, coisa que o senhor nunca terá nenhuma. O Bolsonaro nunca teve. E o senhor seguiu uma pessoa que não sabe falar o português, que é o Bolsonaro. Lê com dificuldade, não sabe ler. E o pior de tudo, é um ignorante sem conhecimento algum para poder governar um país. O senhor é tão ignorante que o senhor não sabe que existem diversos tipos de inteligência. Existe inteligência espacial, inteligência matemática, inteligência mecânica, inteligência verbal, inteligência óculo-manual. Existem diversas formas de inteligência. E o senhor está postulando que um governante tem que ter a inteligência verbal, que é a que menos significa. Quantos projetos o senhor fez com sua inteligência verbal? Quanto dinheiro o senhor ganhou de maneira competente, sem roubar dinheiro público, que é o que está acontecendo agora? O senhor está sendo acusado de roubo de dinheiro público. Quanto o senhor conseguiu pela sua própria capacidade? Até aquela escolinha de inglês do senhor ali era para fazer ver, era para poder desviar dinheiro. E o senhor não tem inteligência sequer emocional. O senhor não tem inteligência realizatória. O senhor só consegue falar que nem um papagaio. Mas o senhor não teve tempo também. O senhor, ao contrário de Lula, que não teve oportunidade, o senhor teve oportunidades, mas não tinha tempo. Não tinha tempo porque ficava nos bares bebendo, usando drogas e atropelando os outros. Não dá pra comparar realmente você e Bolsonaro com Lula. E aliás, nós temos aqui o exemplo que nós vamos pôr pra vocês de um sujeito que falava muito bem, Fernando Collor de Mello. Nossa, falava muito bem, também não realizava porcaria nenhuma e roubava falando bonito. E no decorrer do vídeo nós mostraremos também o Lula junto aos grandes líderes de sua época, sempre fazendo sucesso, coisa que o senhor nunca conseguirá, porque o senhor é um incapaz. Aliás, para ser estelionatário, a pessoa tem que falar muito bem, tem que ser esperta com as palavras, né? Ter a malandragem da colocação, impressionar o outro. Então, todo estelionatário fala bem. Mas é estelionatário por quê? Porque não consegue ganhar a própria vida sem passar os outros para trás. O senhor é tão inteligente que o senhor foi contra a ciência, contra a vacina. O senhor já falou do QI dos africanos, o senhor não sabe nem o que é QI. É incrível como pessoas que só falam merda, elas chegam e falam que o Lula não fala como deveria falar um estadista. Isso é preconceito, porque ele fala de uma maneira simples, como um nordestino que teve poucas chances na vida. Porém, ele é muito inteligente, muito convincente. E o seu presidente conseguiu perder a eleição para ele estando com a máquina na mão. E o Lula nem toma conhecimento disso que o senhor fala, ele não vai lhe dar resposta, porque o senhor é tão pífio, tão insignificante, tão raso, tão... E a gente chama às vezes esses caras de merda, mas não chega não chega nem a isso. Isso aí é a bactéria da bosta do cavalo que cagou lá no quartel, como diziam lá no exército sobre os conscritos que chegavam lá, que eles eram menos do que bactérias da bosta do cavalo. Vocês desculpem o palavreado, mas com um idiota desse a gente não pode ficar aqui tecendo teorias, porque ele também não vai entender. Para ele entender, a gente tem que colocar
É outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada dessas autoridades que estão tentando, de alguma maneira, me vincular a atitudes de terceiros. E eu repudio e repiro isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Nota oficial? Numa nota sua? Inteiramente desinformada, minha filha. Filhotinha, você está desinformada. Minha filha, isso é um absurdo, esse tipo de pergunta. Isso tudo já foi julgado. As suas perguntas não são de boa fé. As suas perguntas estão viciadas, estão eivadas de má fé. Eu sou um presidente da República. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país e inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. 3 vezes dizendo que é mentira. Me desculpe a veemência e a indignação que toma conta de mim. Por isso que eu estou falando assim. Eu não posso aceitar isso. Chega, basta. Querem um exemplo de como uma bela oratória ela serve mais para enganar do que propriamente como algo realizador, como algo concretizador na prática? Assistam essa brincadeira, foi muito legal. Pessoal muito criativo. Assistam. E aí, Tiago, você faz o que da vida? Eu sou o responsável técnico pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. Que massa. E você, Nenel, faz o quê? Eu sou sócio dele na empresa, só que eu fico responsável pela parte de sanitização. Só no malha vima John. Só no malha que quebrou. Marquinhos você deixou. Só no malha vima you. Só no malha que quebrou. Depois, a ver, chega. Você crescer. Você crescer no percentual, eu faço. Quando você chegar. Então vamos lá, vamos para a pergunta? Quando ele chegar a 1,5%, eu faço. Então, essa pergunta vai virar 1 minuto, por favor. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Durante muito tempo, a Bolívia está aqui. A Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que, portanto, os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários de outros países. Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Eu tenho na minha pele e eu tenho na minha vida o que é uma pessoa formada e uma pessoa não formada. Eu sei o quanto vale alguém que não tem uma formação e sei quanto vale. Eu sei quanto vale um trabalhador e procurar emprego sem profissão. Eu sei quanto vale uma menina, uma mulher e procurar emprego sem profissão. Eu sei quantos abusos a gente sofre por não ter tido as oportunidades. É por isso que a educação para mim é uma obsessão. Ninguém pode ser preterido de estudar pelo lugar que nasceu, pela religião que professa ou pela origem financeira da sua família. Cabe ao Estado garantir a todos a mesma oportunidade. E uma outra importante, todo mundo hoje no mundo está falando de minérios críticos e de terras raras. Para que a gente fala tanto em terras raras e minérios críticos? Para a gente ficar exportando matéria bruta, matéria-prima in natura, para ser transformada nos outros países e a gente comprar
as coisas transformadas a peso de ouro. Não, os minerais